Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, no qual eu considero extremamente importante você repensar dentro dos seus negócios. É para você mudar a sua forma de vender o seu produto e o seu serviço. Tá certo? Você precisa entender que você precisa modificar a forma de você vender, a forma de você apresentar o seu produto. Não pode ser feito como antigamente. Então é isso que a gente vai mostrar aqui para você, algumas dicas de como você melhorar a sua comunicação do seu produto na hora de você vender ou do seu serviço, tá certo? É disso que nós vamos estar falando, é disso que nós vamos estar abordando aqui hoje no nosso Papo de Empreender. Então fica ligado com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai te trazer muita dica para você melhorar o seu dia a dia, a comunicação do seu produto na hora da venda. Vamos lá então à situação. De novo, eu gosto sempre de fazer aquelas reflexões, eu gosto sempre de colocar perguntas aqui para que você consiga pensar no que você está fazendo. Como que é o teu processo de vendas hoje? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar como que é esse processo? Qual é o passo a passo? Como que você se comunica? Quais são as palavras que você coloca na hora que você está vendendo? Será que ela está sendo assertiva? Será que está sendo eficiente esse processo de vendas? Você já parou para pensar nisso? Se não parou, é importante você analisar. Será que o seu time de vendas está fazendo da forma correta? Será que o seu time de vendas está fazendo aquilo que você colocou para ser feito? Você consegue fazer essa análise? Você entende que os processos são importantes serem revistos constantemente? Porque você pode estar fazendo coisas que não estão trazendo resultado. Certo? Então você tem que rever isso constantemente, você tem que se questionar isso constantemente, você tem que sentar com a sua equipe, se você é você sozinho, você tem que parar e analisar como que eu estou fazendo esse processo de vendas, tá certo? Porque você precisa entender o que você está fazendo. É um autodiagnóstico, tá certo? Sem diagnóstico você não sabe o que precisa ser melhorado. Sem diagnóstico você não sabe onde tem que ser tratado o problema. Então é importantíssimo você se ligar nesse contexto de fazer essa análise na hora que você está vendendo. Como é que você se comunica para o seu cliente? Será que está fazendo sentido? Como é que você apresenta o seu produto? Como é que você vende o seu produto? Como é que você coloca o seu produto diante do seu cliente? Será que você não está empurrando? Será que você não está apenas apresentando funcionalidades que para ele não tem a menor importância? Então você tem que parar e refletir sempre dentro desse contexto, entender o que você está fazendo, o que a sua equipe de vendas está fazendo, como que está se comunicando, como é que está falando, como é que está agindo, ok? Será que está fazendo sentido mais hoje? Porque em alguns casos o que acontece? A gente acaba empurrando o nosso produto ou o nosso serviço para o cliente e ele não vai comprar se a gente fizer dessa forma. Não adianta querer empurrar algo mais hoje para o nosso cliente, ele tem que perceber os benefícios, ele tem que perceber as vantagens. Então, simplesmente ficar apresentando funcionalidades, apresentando características do produto, não resolve a venda. Não é esse processo que a gente deve colocar dentro do contexto hoje. A gente tem que se atualizar, a gente tem que rever muita coisa. Então faça essa reflexão, faça essa análise aí no seu dia a dia e verifique como é que você está se comportando diante desses processos de venda. Porque eu tenho certeza que você está perdendo o negócio se simplesmente você estiver apresentando características ou funcionalidades para o seu cliente. Porque dessa forma você está querendo empurrar o produto para o cliente. E aí você não vai vender, você vai perder a venda. Tá certo? Infelizmente é isso que está acontecendo. E aí, porque essa lógica não funciona mais. Essa lógica não funciona mais. Já funcionou durante um tempo, mas não está funcionando mais. Então a gente precisa fazer outro tipo de abordagem. E aí você pode me perguntar, Marcelo, qual é essa outra abordagem? E é disso que a gente vai falar. O cliente ele não se importa mais com as características e com as funcionalidades do seu produto e do seu serviço. O cliente ele quer resolver o problema dele. Ele quer resolver simplesmente o problema dele. Se vai resolver de uma forma padrão NASA, produto NASA, ou se vai resolver através de uma planilha de Excel, pouco importa. Okay? Então não adianta ficar apresentando tecnologia, não adianta ficar apresentando técnicas, funcionalidades, ferramentas, porque ele não quer isso. Ele quer que você resolva simplesmente o problema dele. Se você começar a apresentar as técnicas, as ferramentas, as funcionalidades, ele começa a se afastar. Ele começa a entender que você não está interessado nele. Você não está preocupado com o problema dele, você está mais preocupado com o seu produto, com o seu serviço, e aí ele começa a se distanciar. Aí começa a criar uma barreira dentro dessa jornada. Então a gente precisa começar a entender de uma forma melhor todo esse contexto. E aí, você precisa vender o que o cliente quer. E aí você pode perguntar novamente, mas Marcelo, como é que eu sei o que o cliente quer? Simples, pergunte para ele. Comece a exercitar a atividade de perguntar para o seu cliente o que ele quer, o que ele mais deseja,
o que que ele está precisando, o que que ele tem mais dificuldade de resolver, quais são os problemas do dia a dia dele, baseado naquele seu contexto do seu produto. Então você tem que perguntar para ele, você tem que observar muitas vezes o que o seu cliente está fazendo, o que que ele está tendo dificuldade, às vezes ele não sabe, então você observa. E aí tem diversas ferramentas para você chegar até esse cliente. Tá ok? Então é importante você entender o que que ele está respondendo, o que que ele está falando, como que ele está se comportando, como que ele está agindo através dessas duas perguntas, né? Entender o que o cliente quer, trazendo respostas e observando o que o cliente quer, tá certo? Muitas vezes ele acaba não falando, então você tem que observar, você tem que entender quais são as características, quais são os comportamentos, e aí você vai ter essas respostas. É muito importante você tabular todos esses dados, ok? É você trabalhar com a captação de dados, com a captação de informações para você poder tomar melhores decisões, tá certo? E aí o que a gente faz? A gente se conecta com o cliente. Para você poder observar, para você poder ter as respostas, você tem que se conectar. Não adianta simplesmente perguntar, e aí, gostou? Gostou, mas isso aí revela o que pra gente? Absolutamente nada. Eu tenho que ir mais profundamente. Gostou, não gostou? Por que não gostou? O que poderia ser melhor? O que está faltando? Né? Quais são as sugestões que você pode nos dar para melhorar os nossos produtos, os nossos serviços? Então você tem que entender tudo isso. Você tem que estar próximo dele, você tem que andar junto com ele. Em alguns momentos ele não vai te responder, então você vai ter que observar o consumo dele, tá ok? De um outro ângulo, de uma outra forma. Tá certo? É saber de fato o que o cliente quer. E aí quando você sabe o que o cliente quer, você vai ofertar o que ele quer, não o que você acha que ele quer. É completamente diferente. É sair da imaginação e para a realidade. O que você imagina, na maioria das vezes, está errado. Está errado. Então você tem que se aprofundar, você tem que perguntar primeiramente, você tem que observar, você tem que se conectar com ele e entender todos os cenários, tabulando, criando informações para que você tome melhores decisões. Tá certo? É você conhecer o seu próprio cliente mais do que ele se conhece, se você me permite colocar dessa forma. Tá ok? Então você tem que conhecer o seu cliente muito mais do que ele próprio. Tá bom? E aí vou dar um exemplo aqui para você. Vamos imaginar que você vende uma furadeira e aí você tradicionalmente vai apresentar o seu produto. Olha, minha furadeira é dessa forma, ela roda não sei quantos 1000 RPMs por minuto, aquela coisa, né? Você começa a apresentar, olha, tem a potência disso, potência daquilo, um monte de informação que para o teu cliente pouco importa. Ele não quer saber se tem potência, não tem potência. Qual é o grande problema dele, inicialmente? Se você for aprofundar nessa lógica que a gente está falando aqui, o problema dele é que ele precisa do quê? Ele não tem um furo na parede, ele precisa de um furo na parede. Ele só precisa que seja resolvido esse problema. Tá certo? E então você começa a aprofundar um pouco mais. Aí para que ele precisa de um furo? Ele precisa de um furo para quê? Para pendurar um quadro. Olha que informação importantíssima. Então ele tem um furo, o problema dele, mas a necessidade dele é outra. Ele precisa colocar um quadro na parede. E ainda isso não é a definitiva razão no qual ele quer colocar um quadro na parede. O quadro ele quer fazer o quê? Ele tem um propósito, ele quer lembrar da família, ele quer lembrar dos momentos bons. Então você pode utilizar isso a seu favor. Quando você vai vender a sua furadeira, quando você vai vender o seu equipamento, você olha para o lado emocional. Olha só, essa furadeira que ela vai colocar para você momentos felizes na sua parede. Olha que diferença. Ao invés de ficar apresentando funcionalidades, dispositivos que não fazem sentido para aquela pessoa. Você vai vender a furadeira porque ele precisa colocar momentos felizes na parede dele. E eu tenho certeza que ele vai comprar porque ele quer exatamente isso, momentos felizes na parede dele. E a furadeira vai ser a ferramenta que vai levar a esse objetivo final dele, a esse propósito dele. Tá certo? É dessa forma que a gente modifica a nossa forma de vender. É encontrando a emoção, é encontrando as necessidades, é eliminando as dores do nosso cliente. Tá ok? Então, é muito importante esse entendimento, essa mudança da lógica. Você saiu das funcionalidades, você saiu da razão e você está indo para o lado emocional. O lado emocional de resolver uma dor, o lado emocional de atender uma necessidade e de trazer a realização do propósito, a realização do maior desejo dele, que é ver a família lá pregada na parede para que ele tenha momentos felizes ao rever aquela foto. Olha que mudança de atendimento, que mudança de você poder vender algo relacionado à emoção. Eu tenho certeza que essas vendas vão aumentar muito dessa forma se você abordar a forma como o cliente quer comprar, tá ok? Não da forma com qual você quer vender, tá ok? Então se liga nisso. A venda ela muda completamente, como eu disse, você resolve dor,
você atende às necessidades e você gera emoções através dos seus produtos ou do seu serviço. Aí basta você investigar, você entender o que o seu cliente quer para que você consiga comunicar dessa forma. Tá ok? Eu espero que eu tenha contribuído mais uma vez, eu espero que tenha trazido aí pelo menos alguma dica muito legal para que você consiga aplicar de forma imediata. E se você gostou, se você entendeu dessa forma, dê um like pra gente, dê uma curtida e compartilhe nas suas redes. Esse conteúdo ele é muito importante chegar no maior número de pessoas e você vai estar alavancando isso, porque o que a gente mais quer, né, é desenvolver as pessoas para que elas sejam cada vez mais empreendedoras, tá certo? E como sempre eu gosto de deixar o nosso momento aqui de reflexão para que a gente consiga refletir cada vez mais nesses conceitos que a gente traz aqui. Então toda venda não é feita pela razão, e sim pela emoção. Então você tem que encontrar qual é essa emoção, você tem que encontrar quais são esses gatilhos emocionais, né, como a gente apresentou aqui, e dessa forma aplicar no seu dia a dia para que você consiga resolver a nossa comunicação com relação às vendas, tá certo? Se você quer se aprofundar mais nos conceitos de empreendedorismo, a gente tem sempre aquele workshop nosso, inteiramente gratuito. São 3 vídeos onde a gente vai aprofundar e você vai entender o que precisa ser feito inicialmente para você poder começar a empreender. Então, se conecta aqui dentro dos links, se inscreva lá que você vai receber os 3 vídeos. E a gente tem um e-book de gestão do tempo, onde vai te ajudar a organizar melhor o seu dia a dia, para que você consiga ter tempo para poder fazer o que precisa ser feito, né, se você está pensando em empreender ou se você já é empreendedor, vai te ajudar muito. Então faça a inscrição que você vai receber os materiais inteiramente gratuitos. E outra coisa, eu quero te conhecer, deixa sempre o seu nome, deixa sempre a cidade onde você está e principalmente a sua dúvida, a sua sugestão, que a gente quer trazer conteúdo aqui especificamente para você resolver os seus problemas e você poder aplicar as ferramentas adequadas. Tá certo? Queria agradecer mais uma vez, aquele grande abraço, fique com Deus e até a próxima.